Bom dia, vamos fazer uma reflexão aqui no livro de Isaías. A introdução diz o seguinte: é dele a história. Neste livro, com 66 capítulos, está um microcosmo de todos os 66 livros da Bíblia. A primeira seção, com 39 capítulos, começa com Gênesis no Antigo Testamento, com uma palavra dirigida aos céus e à terra. O início dos últimos 27 capítulos convida, assim como o Novo Testamento, a consolar o povo com uma voz que clama no deserto para preparar o caminho do Senhor, anunciando as boas novas que virão a todos os povos. O livro de Isaías é um resumo dos propósitos divinos na terra, de sua fundação ao novo céu e uma nova terra. Está repleto de temas de avivamento e revela o coração missionário de Deus, aquele que deixará seu próprio lar e faria a jornada de sacrifício para a salvação do mundo. Ao profeta Isaías é dada uma ordem, a qual ele cumpre até os últimos dias de sua morte: confrontar uma nação israelita com o terror do Senhor e consolar um povo com a promessa de perdão e misericórdia. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor, disse Isaías. Esse estadista é sensível, servo do Senhor. Esse deve ser também nosso ponto de partida, se quisermos que o anjo, com a brasa do fogo do trono do céu, toque nossos lábios impuros e coloque em nossa boca uma palavra para nossa geração. Às vezes, algo precisa morrer para que vejamos o Senhor. Isaías ouviu a voz que trouxe os mundos à existência dizer uma palavra que fez tremer os umbrais das portas, assim como o coração das pessoas deve temer. Então o templo se encheu com a fumaça que velava a presença da majestade divina, a qual vai além da nossa compreensão. Então aqui está uma introdução do livro do profeta Isaías. Isaías foi o homem que anunciou. Olha só, ele aqui estava anunciando a vinda do Senhor. Ele disse, ele falou lá como era o Senhor, que ele não tinha formosura. Olha só o que ele diz aqui. Em 53, aqui ele já estava anunciando a vinda do Senhor Jesus. Diz assim, a aparição, as dores e a glória do Messias. Eis que o meu servo operará com prudência, será engrandecido e elevado e muito sublime. Como pasmaram muitos à vista dele, pois a sua aparência estava tão desfigurada, mais do que o do outro qualquer, e a sua figura mais do que a dos outros filhos dos homens. Assim borrifará muitas nações, e os reis fecharão a boca por causa dele, porque muito que ele não lhes foi anunciado verão, e aquilo que eles não ouviram entenderão. Então observe aqui que Isaías ele já estava se referindo de que tipo de morte o Senhor morreria. Ele diz assim, quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subido como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Olha só como Isaías fala a respeito do Senhor. Ele ainda não tinha nem nascido, mas ele já estava, Deus já deu o dom, mostrou para ele da vinda do Filho do Homem que traria uma mensagem de salvação para as nações, para o mundo. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não tivemos nele caso algum.
Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Aqui foi naquele momento que ele foi carregado aquela cruz, que ele foi chicoteado, que ele foi colocado uma coroa de espinho na sua cabeça e que ele foi crucificado. Sofreu tudo isso pelas nossas transgressões. Ele foi moído, mas ele não abriu a boca para reclamar. Ele só diz: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Olha só, Isaías, um grande profeta, mostrando que Jesus viria para salvar a humanidade. Santidade não é o mesmo que felicidade. E ele diz bem aqui: como a alma sincera, não tendo dúvida de que um dos obstáculos mais terríveis deste conflito seja confundir santidade com felicidade e pensar que se a pessoa é santa, ela é feliz o tempo todo, uma vez que o próprio mestre foi um homem de dores e teve mais ou menos uma vida de sofrimento. Quem escreveu esse texto foi William Bolt. Então observe que Jesus ele não viveu felicidade aqui. Ele viveu pregando e ele foi escarnecido pelos poderosos, porque eles estavam com medo de perder o seu reino terreno. E Jesus estava falando do reino celestial. Em momento nenhum, Jesus viveu tranquilo. Ele vivia sempre em oração, porque ele sabia do que viria sobre ele, de tudo aquilo que ele sofreria, para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância, mas não aqui, a nossa alma. Quando a matéria ir para debaixo da terra, a nossa alma vá para o paraíso, ela descanse, ela não vá para o Hades, porque no Hades só tem tormento. Lembre-se da passagem do mendigo e de Lázaro. Lázaro viveu dores, chagas, enfermidade, e os cães lambiam as suas chagas para que ele pudesse ter alívio. E quando ele morreu, morreu também o rico, que vivia na fartura. E ali ele viu que ele estava no tormento e pediu para que o anjo, Deus, mandasse que o Lázaro molhasse a pontinha do dedo e botasse na língua dele, porque ele estava atormentado no Hades, onde só tem fogo. E ele disse que aonde o Lázaro estava não podia passar, porque existe uma muralha, uma barreira. Quem vai para o paraíso fica lá, quem vai para o Hades fica lá. Não pode vir, sair e nenhum entrar no espaço do outro. Por quê? Porque o rico viveu sem se arrepender, sem fazer nada para os que estavam necessitados, vivendo só a vida dele e não se preocupou com quem estavam precisando. Lázaro viveu ali, aquilo atormentado de chagas, mas estava com o coração contrito no Senhor. Que você venha meditar na palavra de hoje, que você venha tirar o dízimo do seu tempo para ler essa palavra que é viva e eficaz. É o nosso manual de vida, é a Bíblia Sagrada. Aqui está tudo aquilo que o Senhor passou